Nosso convidado especial de hoje, ele que é fundador do Movimento Brasil Livre, presidente da Missão e agora pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Renan, esqueci alguma coisa? Tudo certo? Pois é, esqueceu que sou vocalista da banda Limão Rosa. Vocalista, empresário e compositor, não é? Escritor e editor-chefe de uma revista. Legal. Tô brincando, você não esqueceu, não, tá tudo bem. Não, a gente vai tocar nisso mesmo porque o MBL, de um tempo pra cá, ele criou todo um ecossistema cultural em volta dele, né? Justamente isso que é a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, porque de uns anos pra cá, vocês deixaram aquele liberalismo ortodoxo de lado e passaram a criar um projeto próprio de Brasil, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória. Muito bom, primeiro bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês aqui na rádio. De fato, quando nós surgimos, nós tínhamos um mínimo denominador comum, que era a ideia de combate à corrupção, redução da máquina do Estado, fim de privilégios. Isso nos colocava como liberais, meio dogmáticos. Até porque o Brasil passava por uma crise de ausência dos princípios básicos de liberalismo. Você tinha um Estado altamente pessoal, não impessoal, ou seja, você tinha um centrão com a Dilma liderando aquele escândalo de corrupção, que era o escândalo do Petrolão. Você tinha a economia quebrando, você tinha alta participação do Estado na economia. E, de fato, o Brasil precisava, como ainda precisa, de um choque de liberalismo em muitos termos. Tanto um liberalismo no sentido de defesa daquilo que a gente chama de republicanismo, quanto de um Estado que seja menos pesado para as pessoas que trabalham e produzem. Mas conforme a gente foi deixando de ser apenas um movimento que critica, e a gente passa a ser um partido que propõe, aí nós temos que olhar para o Brasil como um todo e entender que as respostas que nós temos que dar serão as mais diversas possíveis. Um exemplo que eu dou o tempo todo é um dos princípios do liberalismo centrais é o princípio da subsidiariedade, né? Ou seja, a ideia de que quanto mais próximo da base você está, mais poder você tem que outorgar. Só que quando eu olho isso nos municípios brasileiros, isso não funciona. Os municípios brasileiros, eles não têm que ter tanto poder em muitos lugares, infelizmente, porque eles não são autossustentáveis. É diferente do município autossustentável. O município que se autossustenta vai bem. Agora, o município que não se autossustenta, que vive de dinheiro do governo federal, ele é basicamente um lugar de dragar dinheiro para uma classe política parasita. E eles não entregam serviço para as pessoas. Portanto, o governo federal tem um papel em civilizar esses municípios, em obrigar os líderes locais a aplicarem políticas públicas. Isso é liberal ou não? Não sei, eu só sei que funciona. O que eu tô propondo é fazer coisas que funcionam, não ficando preso numa caixinha ideológica. A gente já também tá discutindo muitas coisas no Brasil dentro de caixinhas ideológicas retardadas. São caixinhas ideológicas estúpidas, de gente imbecil, gente burra. Por isso que a gente vê petista e bolsonarista se engalfinhando, e a gente tem que sair fora desse tipo de discussão idiota. E você tem, nesse sentido, um projeto, vamos dizer assim, que é o projeto da responsabilidade administrativa, certo? Isso, lei de responsabilidade gerencial. Que a ideia é o seguinte, cara. Se hoje, um prefeito no Brasil, ele já entendeu a seguinte coisa, que é mais fácil ele não entregar nada, ele não fazer nenhum esforço sério para melhorar a educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico na cidade dele. Ele tem que pegar as vagas na máquina pública, em vez de gastar com técnicos bons, ele colocar pessoas, famílias de pessoas lá para ele comprar o voto dessas famílias, os apaniguados e tal. E aí ele vai no momento certo, compra o voto das pessoas, faz um show lá com o Wesley Safadão e se reelege. E ele se reelege mesmo. Os lugares em que a gestão pública vai pior, costumam ter um alto grau de reeleição. As pessoas votam no político que rouba elas ou que simplesmente trata elas como bicho. As pessoas aceitam isso, né? O ser humano é um ser muito resiliente, ele se acostuma com o absurdo. E aí, se nós não aplicarmos um conjunto de regras que obrigam este político a cumprir metas de desempenho na área de segurança, saneamento, educação, desenvolvimento econômico, se nós não fizermos isso, ele vai continuar administrando esses municípios mal. Então, o que nós estamos propondo na lei de responsabilidade gerencial? Um político, um prefeito, para ser bem claro, se ele não emprega, vamos dizer, esses indicadores de desempenho, ou seja, se ele não melhora a cobertura de esgoto no município dele, os índices de educação, aumenta a atividade econômica, ele fica inelegível. Aí ele pode comprar voto como ele quiser, porque ele não vai poder concorrer à eleição. Nem ele, nem o partido dele por 8 anos naquele município. Aí esse político tem um recado claro. Se ele vira prefeito, ele tem que performar. Se ele performar, tá tudo bem, o partido dele até ganha fundo partidário. Se ele não performar, ele perde o direito político dele. E esse tem que ser o jogo daqui em diante. Sandro, a pergunta é sua. Olá, bom dia, Renan. Uma satisfação estar conversando com você, conhecê-lo pessoalmente. Você foi muito certeiro quando fala dessa questão da eficiência do município, né? E uma coisa que uma bandeira aí do Missão,
eu vi que é a questão de você diminuir o tamanho dos municípios, que você até mencionou agora. Esse diagnóstico já tinha sido feito pelo ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando, olha, a gente tem municípios demais, aí são várias câmaras, várias prefeituras, é uma máquina administrativa muito grande e não tem recursos suficientes para isso. Eu queria saber como que você pretende viabilizar isso, porque nem sempre é uma discussão fácil de se fazer, porque muitas vezes envolve o bairrismo de alguma comunidade, enfim. Como é que você pretende implementar isso caso seja eleito presidente? De fato, o Paulo Guedes tinha discutido isso no último mandato dele, mas ele nem tentou levar à frente, né? Ele só jogou no ar, vou ter uma reforma administrativa nesses termos. Mas essa é uma discussão que precisa ser trazida e ela precisa partir dos princípios certos. Qual é o princípio certo? É a ideia de que municípios que não se sustentam, eles não têm por que ser municípios. E mais, municípios que não se sustentam e ainda vivem com dinheiro oriundo de outros lugares do Brasil, eles precisam ser fundidos com outros municípios, porque isso é uma irracionalidade econômica. Ela parte da ideia básica de que, em geral, a maior parte dos municípios que foram se emancipando desde a Constituição de 88, se eu não me engano, quase assim, aumentou em 40% o número de municípios emancipados desde a nova Constituição. Eles acontecem porque, em geral, uma família que não era majoritária no município, um grupo político, ele percebe, bom, se eu separar o meu bairro, o lugar onde eu tenho voto, aí eu crio uma cidade e eu mando nessa cidade, eu fico com orçamento. E foi uma jogada muito esperta. E aí esses caras foram emancipando as cidades, as pessoas acreditaram nessa mentira, e hoje você tem um pacto federativo que não funciona. Esse é o diagnóstico. A solução. Precisamos obter maioria para isso? Claramente. Agora, ao mesmo tempo, não apenas as pessoas se beneficiam, mas governadores vão se beneficiar e os próprios munícipes vão se beneficiar. A gente está falando em cortar, por exemplo, coisa de 2.000 prefeitos, seria no mínimo 20.000 vereadores, mais inúmeros secretários inúteis que são apenas apaniguados ali, uma galera amarrada a um prefeito, em geral, inútil. Então, isso tem um impacto orçamentário muito claro. O Centrão vai chiar de um lado? Vai chiar, é da vida chiar. Só que a gente estabelece os critérios, deixa os critérios objetivos, as cidades são fundidas. Não é que vai deixar de existir a escola naquele município, não vai deixar de existir nada. A estrutura administrativa continua existindo. O que você vai acontecer, o que você vai ter vai haver apenas um prefeito para aqueles 4, 5 municípios que se fundem e uma Câmara de Vereadores apenas. Então aquela classe política ela vai ter que se adaptar. Né, os deputados federais que votam nisso, eles vão continuar tendo seus eleitores naquela região. O eleitor não vai deixar de existir, as necessidades de resolver os problemas não vão deixar de existir. O que vai deixar de existir é você ter que, para fazer qualquer coisa, ter que falar com 5, 6 prefeitos diferentes que não tem nenhum dinheiro debaixo do colchão, vamos dizer, arrecadatório dele, porque o município dele, na maior parte das vezes, ele é apenas uma ficção jurídica. É até uma dinâmica viciada, né, essa do Centrão, em que muitas vezes esses prefeitos têm um parceiro, um deputado federal que é parceiro, que manda emenda, faz algum tipo de obra ali no município, não resolve esses problemas e acaba sendo um empecilho pro avanço e desenvolvimento daquela região, né? Exato, e eles não ligam nem um pouco para a melhora da região. O ponto é, quando você vai rodando as regiões mais pobres do Brasil, você percebe que não há uma relação entre classe política e melhora da vida das pessoas. Não há nenhuma obrigação deles nisso, muito pelo contrário, todos os instrumentos que eles têm são instrumentos de autopromoção. Então, por exemplo, o caso do Maranhão é o mais óbvio de todos os que eu visitei no Brasil, porque claramente é o lugar que tem a pior classe política do Brasil de longe. Me falam muito do Amapá, eu vou lá para ver, mas... ali era o seguinte, você pegava um deputado, ele comemorava, ele fazia uma placa gigantesca que ele asfaltava com bloquete, eles chamam de bloquete, que é um paralelepípedozinho, o chão ali de uma rua que estava de terra, muito mal pavimentado, o negócio quebra em 1 ano, já fica todo esburacado, mas ele faz uma propaganda que ele pegou uma emenda e fez aquele pedaço de rua. E aí as ruas da cidade são inteiras tomadas de placas, cada rua com um deputado lançando aquilo. Aquilo é uma vergonha, aquilo é nojento, é uma obra mal feita, tosca, em muitos casos superfaturada. E aí o que mais tem são as placas anunciando. É uma poluição visual de placa de deputado. Obviamente que isso aí é uma degeneração. Isso não é administração política. Então, obviamente que essas pessoas se beneficiam daquele estado de coisas. Tá faltando governo federal, tá faltando governo estadual e tá faltando governo municipal. Não tem governança, tem político. Você tem político, mas você não tem governo.
E isso precisa acabar. Renan, até falando nessa parte orçamentária, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, que é a questão das emendas parlamentares, emendas PIX, que até você citou exemplo de shows. Enfim, como que a gente consegue acabar com isso? Porque isso, como você falou, muitas vezes é utilizado como uma forma de angariar votos, né, para o prefeito se reeleger. E a tendência a gente tem visto que tem piorado. Essa já é uma política, já existe há praticamente uma década e isso tem piorado cada vez mais. Olha só, isso virou a regra. Naturalmente, nenhum país sério tem emenda parlamentar. Parlamentares não executam obra, parlamentares não escolhem como é que você vai usar o seu orçamento numa região. Isso surge no Brasil, isso aqui é um pouquinho de história básica, porque o político no Brasil, no legislativo, né, dentro de uma lógica coronelista, ele tem que mostrar que ele cuida da região dele. Veja, em qualquer ambiente em que há um parlamento, a função do parlamentar é defender o interesse da região dele e votar de acordo com seus princípios a favor ou contra um determinado governo, fiscalizando aquele governo. Essa é a função essencial do parlamentar. Porém, no Brasil, em que as coisas são muito coronelistas, é uma lógica meio feudal, a função desse cara é representar e cuidar da região dele. Então ele tem que inaugurar obras da região dele. Então ele manda o orçamento para a região dele e ele executa. Isso não tem nenhum sentido. Só que isso faz parte da realidade nossa. Então, o que nós temos que fazer? Eu não tenho condição de, no meu primeiro mandato, romper com isso. Agora, eu posso usar isso a nosso favor. O que eu quero fazer? Eu quero criar na nossa reforma fiscal, que foi protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, um gatilho. E o gatilho é assim, toda vez que na hora de votar um orçamento os deputados reduzem os gastos obrigatórios, que são um grande problema fiscal brasileiro, quando eles reduzem, eles aumentam o meu espaço de gasto discricionário. O que é gasto discricionário? É gasto que eu posso gastar com investimento, com obra, com novos projetos. Pois bem, ele aumentou meu espaço para gasto de investimento. Aí, deste espaço que ele aumenta, ele pode ter um pouco mais de emenda. Paralelamente, eu regulamento a emenda. Então, a emenda só pode ir para o município que estiver cumprindo as metas da Lei de Responsabilidade Gerencial. O município não pode, se ele não estiver melhorando esses índices, ele não recebe emenda, ele não pode fazer festas, eventos, nada. As emendas, elas têm que ser condicionadas a políticas públicas que o governo federal sabe que funcionam. Porque no fim do dia, a gente precisa que o eleitor entenda, ou quem está nos assistindo, o ouvinte, o político não liga muito se a obra é efetiva ou não. Ele só quer ter o lucro político, ele quer ter a placa com o nome da obra. Se é um posto de saúde, se é um viaduto, ele não liga. Ele liga até, assim, se vai roubar com a obra. Muitos deputados e prefeitos querem roubar a emenda. Isso é regra, isso acontece muito. Mas, do ponto de vista para que serve aquela obra, eles não dão bola. Essas pessoas são parasitas. Então, já que elas existem, e a gente tem que coexistir, assim, ó, vocês vão fazer essa obra aqui, pode botar a placa e divulga essa desgraça, tá? Mas o governo federal vai determinar, vai fiscalizar, e os critérios para que você faça essa obra são critérios que são determinados pela Lei de Responsabilidade Gerencial. Aí, a emenda até existe, o idiota faz a propaganda imbecil dele lá, mas ele não atrapalha o funcionamento do Estado. É isso, porque no fim do dia a gente está lidando com um mundo de parasita e ladrão. Haveria um caminho, né? Assim, então, acaba-se com a democracia e não lidemos com esses idiotas. Só que eu sou um democrata, a gente vive num regime democrático, então a gente tem que adaptar ele para entender que o povo vota nesse bando de vagabundo. E me irrita isso, porque assim, eu tô falando aqui uma coisa para vocês que num modelo ideal não deveria ser assim. Um parlamentar nos Estados Unidos não faz isso, um parlamentar na Argentina não faz isso, mas aqui os nossos parlamentares são mongoloides, são os imbecis. Tá? E aí eu sou obrigado a ter que adaptar uma coisa, fazer um puxadinho para servir ao Brasil, mas ao mesmo tempo servir ao interesse desse retardado de ter que inaugurar uma obra. Desculpa falar assim, é que essas coisas me irritam, cara. Sabe, você tem que se sentir um idiota tratando com criança. Essa é a política brasileira.